me salvar. Seu filho morreu na cruz, simplesmente por te amar. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus. Nós vamos para o capítulo 16 e vamos ler do versículo 13 até o versículo 20. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Quando Adão transgrediu no jardim do Éden, causando separação entre o Criador de todas as coisas e a sua criatura, o homem, Deus prometeu enviar o Messias, em hebraico, e no grego, enviar o Cristo. E Deus prometeu e Deus cumpriu a sua promessa. Jesus veio. E a presença de Jesus no planeta Terra, cada pessoa tinha a sua maneira de pensar. E Jesus perguntou aos discípulos: que dizem o povo ser o Filho do Homem? Ele diz assim: quem diz o povo? Quem diz o povo? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então o povo pensava de várias formas. Pensava que Jesus era João Batista, pensava que Jesus era Elias, pensava que Jesus era Jeremias ou algum dos profetas. Só que Jesus pergunta aos discípulos: e vós? E vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? Então Pedro se adiante e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa resposta de Pedro está claramente revelado o cumprimento
da promessa de Deus feita no jardim do Éden para Adão, que ele enviaria o Cristo, o Messias. E Jesus até pede para eles não dizerem para ninguém. Mas um outro texto da Bíblia em que está claramente revelado que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus, é na história da mulher samaritana. Jesus está conversando com a mulher samaritana e a mulher diz, não, eu sei que há de vir o Messias e quando ele vier, ele nos dirá tudo que tem que ser dito. E então Jesus diz para a mulher samaritana, eu o sou, eu que falo contigo. Então, naquele texto ali, Jesus também fala claramente que ele é o Messias prometido por Deus no jardim do Éden lá para Adão, quando ele transgrediu. Ele é o Messias. No grego, ele é o Cristo. E então, aqui no versículo 17 diz assim, Jesus então lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Essa forma de Jesus falar mostra que Deus falou através da boca de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele diz aqui, não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então Deus mesmo revelou que Jesus é o Cristo. E depois ele diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus se vira para Pedro e diz, tu és Pedro, e sobre mim edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus ia edificar a igreja sobre ele, porque Jesus é a pedra fundamental. Tu és Pedro, e sobre mim, sobre mim, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, por que a igreja não será derrotada? Porque a pedra fundamental da igreja é Jesus. Ela é construída sobre Jesus. Jesus é a sustentação da igreja. Jesus é o fundamento da igreja. Então, não tem como a igreja ser destruída. Ela vai cumprir a sua missão, porque Jesus Cristo diz, eu estou convosco todos os tempos, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se você pensa em destruir a igreja, desista logo, porque a igreja não será destruída. E então, no versículo 19, Jesus diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, nós, a igreja, temos o evangelho. Não podemos deixar de pregar o evangelho, porque se deixarmos de pregar o evangelho, nós estamos desligando o céu da terra. Porque o que liga o céu aos 8 bilhões de moradores do planeta é a pregação do evangelho. A igreja não pode deixar de pregar. Porque se ela deixar de pregar, acontece, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Se você parar de pregar, você está desligando o reino dos céus
dos 8 bilhões de moradores da Terra. Continue dizendo ao mundo que só Jesus Cristo salva. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então Jesus pediu para não falar que ele era o Cristo. O Cristo no grego, no hebraico, o Messias. Então Israel está esperando o Messias, mas vai esperar sentado, porque Jesus já veio. O Cristo já veio, o Messias já veio, e está 2 vezes claramente testificado nas Escrituras Sagradas. É só você ler o Velho Testamento, comparar com o Novo, que é a história de Jesus, e você vai descobrir que Jesus é o Messias prometido por Deus. Deus usou o profeta Elias, demonstrando o seu poder, pois ele se dedicou servindo a Deus com prazer. O povo reconheceu que só o Senhor é Deus, buscando de coração em todo caminho seu. Oremos. Agradecemos a Deus por esses momentos na tua presença aí. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus vos abençoe.